Estamos de volta com a nossa entrevistada Antonieta Pereira, ativista de defesa dos animais. Antonieta, bom, aí nós chegamos ao ponto que a gente resolve se aposentar da academia, né? Aquele mundo maravilhoso, né? Assim, das ideias. Foi difícil se aposentar? Na verdade, não, porque quando eu já estava providenciando a aposentadoria, eu fui convidada para fazer um pós-doc no Canadá. E tinha que oferecer um seminário lá na Universidade de Ottawa. E lá eu saí daqui em pleno carnaval, aquele verão maravilhoso, e caí num gelo que eu nunca tinha visto antes. Tanto gelo. E fiquei durante muito tempo em frente a uma janela com o computador ligado, trabalhando no seminário que eu deveria apresentar. E do meu lado uma cachorrinha, porque eu falei tanto com a moça que me ofereceu a pensão sobre animais e etc., que ela acabou adotando uma cachorrinha lá também, eles têm um sistema de adoção, e ela ficava do meu lado, a Missy. Então, Missy foi minha companheira durante longos dias de inverno, no exterior, com um seminário que de alguma forma me apavorava. Então eu tive nela o apoio, a conversa, a disponibilidade de me fazer a companhia, e eu tive muito tempo para pensar sobre a questão animal. Aí quando você voltou, que você se aposentou, você resolveu se dedicar à questão? Eu já estava aposentada. Aí eu só queria voltar para o Brasil o mais rápido possível para começar a fazer o que eu achava que tinha que fazer. Aí você fez um pequeno canil que eu conheci ali perto de Contagem. Havia, se não me engano, 20 e tantos cães. Exatamente. Foi assim que começou? Foi assim que começou. Eu comprei um terreno, fiz canis e comecei a recolher os animais, cuidar deles. Depois a prefeitura teve uma proposta de trabalhar com um programa chamado Adote um Amigo. A minha ONG assumiu esse programa e... Dava muito trabalho, né? Dá, um trabalho muito grande. Porque as pessoas veem uma feira montada, não sabem o tanto de trabalho que há por trás disso, né? Muito trabalho. Porque você tem que combinar a feira, preparar os animais, preparar o pessoal que vai trabalhar na feira, entrevista, documento, é muita o próprio coisa. Transporte dos animais. E você animais. tem que realmente deixar o animal calmo naquele ambiente, que é um animal um ambiente estranho a ele. Exatamente. É muito estressante, inclusive, para o animal uma feira. Então, a gente tem que estar ali o tempo todo monitorando vários problemas, e a gente fazia isso todos os sábados, exceto o sábado que caía assim perto de um feriadão e que não ia dar ter público. E isso foi feito em aproximadamente 5 anos. Você então, encaminhou para adoção 1.700 cães, como você me disse. Você teve retorno de cães que se deram bem, outros que infelizmente não foram bem adotados? Na verdade, eu encaminhei como coordenadora desse programa e também como coordenadora do Ninho dos Bichos, que é um programa pessoal meu. Então, o que acontece é que esses animais encaminhados, eles só são encaminhados através de um contrato que o adotante firma com a ONG. E a ONG, o nome oficial é Associação Cultural Teia de Textos. Essa ONG oferece esse contrato, a pessoa lê, assina e as cláusulas vão determinar o que ela deve fazer para ser considerado uma boa adotante. Quando não aí a gente interfere. Porque tem um acompanhamento, né? Tem umas pessoas que acompanham, né? Tem. A gente tem a pós-adoção, que foi algo assim que... essa ONG, né, a ONG Teia de Texto, implantou como uma política pública. Hoje ela é feita também pela Prefeitura de BH, que gostou da ideia e assimilou a ideia. E é uma visita que a gente faz ao animal adotado. Quando é necessário, a gente faz 2, 3, 4, 5 visitas e acompanha e orienta o adotante. Se ele se reeducar
e tratar bem o animal, ele é considerado um bom adotante e permanece com o animal. Que, aliás, senão o animal é recolhido. Eu achei interessante o nome mudar, duas coisas. Não é feira de adoção, porque feira pressupõe produtos, venda, não é isso. São encontros de adoção. E segundo, você não é considerado mais o dono, o proprietário do animal, você é o fiel depositário. Exatamente. Eu acho que isso muda muito a maneira de ver as coisas. A pessoa leva o animal para casa como fiel depositário. Se ele for digno de ser depositário da confiança de ter um animal consigo, ele permanece com o animal. Se não, porque há pessoas que podem estar nos ouvindo e achar que a gente está exagerando, não é isso. As pessoas acham às vezes que adotar é simplesmente ter o bicho ali. Muitas vezes quando ele fica doente, a pessoa não provê um tratamento, às vezes nem uma alimentação adequada. E as pessoas acham que nós, os defensores de animais, que qualquer pessoa pode levar um animal nosso. Não é essa a questão. Eu estou com 2 gatinhas agora, por exemplo, 2 gatinhas que foram abandonadas lá na Fafiche. São gêmeas, elas são muito apegadas entre elas. Apareceu aparentemente uma adotante boa, mas ela falou que não pode ter lá a casa. E que essas gatinhas, provavelmente, elas deveriam poder ir e voltar da rua. Isso é um empecilho, porque você cuida justamente para o bichinho não cair na situação de novo de ser um animal de rua. Então, a gatinha tem que ser castrada, a casa tem que ter um muro alto ou ser telada para não acontecer isso, né? Então, são muitos cuidados, né, Antonieta? Na verdade, são muitos cuidados. Ter um animal hoje não é a mesma coisa que antigamente, né? Em que o animal era considerado uma coisa, um objeto descartável, né? Então, o animal, cada vez mais, ele passa a ser considerado como um ser que tem direitos e, portanto, quem é guardião desse animal tem deveres para com esse animal. Então, quais são esses deveres? Alimentar bem, cuidar dele quando ele estiver doente, não abandonar, não sair com ele na rua sem proteção, sem guia, sem coleira, ou no colo, quando for um animal muito pequeno, né? Cuidar dele na velhice. Tem que ter a noção, né, que tanto um cachorro quanto um gato, eles vivem, em média, bem tratados, cerca de 15 anos. Então, quando você adota um animal, você tem que ter essa noção. Exatamente. É um animal que vai viver um período relativamente longo e ele é um animal que tem dor, que tem sentimento, que tem níveis de inteligência que não são iguais aos nossos, mas tem. Que tem uma linguagem própria, que a gente que cuida do animal durante muitos anos aprende a reconhecer o que ele quer nos dizer. Eu me recordo uma vez que você foi buscar um animal que ele foi adotado, mas a pessoa estava devolvendo, não deu certo. E você disse assim, que ele no trajeto, ele veio reclamando, entendeu? Assim, e que ele latia e tal. E é engraçado, é lógico que haverá alguém que está nos vendo agora, não importa, sinceramente, as 2 loucas, né? Não tem problema, não tem problema. Eu acho que depois de uma certa idade a gente tem também o estilo da gente. Eu pouco me importo se acham isso. Mas é óbvio que se você estiver atenta à expressão animal, eles se comunicam com a gente. Certeza. É lógico que eles não vão falar, não é o nosso vocabulário, não é a nossa maneira, mas eles expressam alegria, tristeza, depressão. Tudo mais que você estiver disposto a ver na expressão do animal. Exatamente. Eles sabem perfeitamente quando eles estão fazendo alguma coisa que é proibido. Ah, sim. Por exemplo, lá no meu canil, a regra número 1 é não pode brigar entre si. Vocês são irmãos e vão viver como irmãos aqui. Então, quando eles brigam entre si e que eu apareço subitamente, a briga acaba na hora. Porque eles sabem que aquilo é uma infração à lei daquela comunidade, entendeu? Então, a existência de acordos com as outras espécies, para a gente ter uma convivência o mais pacífica possível, o mais prazerosa possível para todo mundo, ela é perfeitamente possível. É possível estabelecer esses acordos. Agora, muito rapidamente, que não vai dar tempo da gente se aprofundar sobre isso, mas o acumulador é um problema, né, para a sociedade e para os animais, né? E aí a definição de acumulador é, como que se diria, aquele que realmente acumula animais sem as condições adequadas, né?
Com certeza. Às vezes a pessoa é movida pela piedade, pela compaixão, mas ela é uma pessoa doente. É. O acumulador, em geral, ele pega o animal porque o animal vai satisfazer um problema dele, né? Mesmo que ele tenha compaixão, mas o animal resolve algum problema que ele tem. Algum vazio na existência dele. Na existência, né? E por quê? E o animal não é bem tratado. Uma das características do acumulador é essa. Ele fica com 50, 100, mas ele não dá um tratamento adequado, ele não dá uma alimentação adequada. Os animais não cuida da saúde. Não cuida, então... Não castra, que é muito importante, não só para evitar a gravidez indesejada e mais animais na rua, mas também para evitar câncer. A gente está cansado de saber que a castração, tanto de macho quanto de fêmea, vai evitar câncer. Ou seja, às vezes para o animal é melhor estar na rua, se ele não estiver sendo agredido, do que nas mãos de um acumulador, porque Exatamente. ele vai sofrer muito. Vai sofrer muito. O acumulador, em geral, ele não está muito preocupado com o bem-estar do animal. Vamos fazer outro intervalo e nós voltamos daqui a pouco já abordando a questão política, a relação ser humano e animais. Até daqui a pouco.